Vamos lá, vamos falar do Santa Cruz. Hoje é a reunião entre a parte jurídica do executivo do clube, bem como também os responsáveis pelo jurídico do Conselho Deliberativo do Santa Cruz. Reunião que acontece às 4 da tarde no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo como mediador o desembargador Silvio Neves Batista Filho. E o intermediador de toda essa situação, de quem vai tentar levar um consenso ao tribunal, é o de Bartolomeu Bueno, que vem conversando com as partes, tanto com o executivo do clube, como também com a parte do deliberativo, para que o Santa possa chegar a um consenso, a um acordo, até mesmo para que alguns projetos que já foram iniciados pelo clube, eles possam ter o seu andamento, como, por exemplo, a recuperação judicial, a implementação da SAF e alguns acordos que podem ser firmados pelo Santa Cruz e que precisa dessa junção, dessa união, mesmo que respaldado juridicamente, ainda com rusgas a serem administradas. Mas nesse momento o clube vai precisar disso, e Antônio Luiz Neto já deixou claro que precisa ser o presidente do Santa até dezembro, e o Conselho Deliberativo ainda tenta a saída via impeachment depois da coleta de assinaturas de conselheiros, mais de 160 conselheiros que assinaram, fizeram um abaixo-assinado e protocolaram junto ao Conselho Deliberativo o pedido de impeachment de Antônio Luiz Neto. Inclusive saiu uma matéria ontem num portal destacando que o Conselho Deliberativo abriria mão, ou poderia abrir mão do pedido de afastamento, desse pedido de impeachment de Antônio Luiz Neto. Só que um dos conselheiros, Jaime Fortunato, ele afirmou que não existe essa chance, essa possibilidade de Santa Cruz desistir desse pedido de impeachment, a não ser que venha hoje um consenso e, consequentemente, o Conselho Deliberativo, na pessoa de Marino Abreu, possa desistir desse impeachment do presidente executivo. Anderson, o que é que pode acontecer hoje nessa reunião? Pode acontecer o afastamento de ambos os lados. Ou o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, pode voltar a não estar na cadeira do Conselho como presidente, como também pode acontecer o afastamento de Antônio Luiz Neto, como também não pode acontecer nada. As partes continuarem ali num 50-50 e não chegarem a um denominador comum. Então é uma situação embaraçosa ainda, embora Bartolomeu Bueno, que é o intermediador de toda essa situação junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele se mostra otimista com uma provável situação de resolução dessa disputa, dessa rusga que existe entre executivo e deliberativo do clube. Enquanto isso, 4 grandes nomes, podemos dizer assim, se articulam para estarem à frente do processo de sociedade anônima do futebol no Santa. Grafite, Ricardo Rocha, Dani Moraes e Rivaldo. Já conversas existem entre esses nomes que já foram jogadores do Santa, tiveram a sua história no clube e que agora pretendem estar a par dessa parte administrativa do Santa Cruz. Se juntarem, se unirem. Até uma entrevista o Dani Moraes deu a um podcast, onde ele destacava que com ele é preto no branco. Não tem essa história de conversinhas, o erro não é com ele. Ele já destacou que na época, quando era jogador, era um jogador chato, muito chato na questão dos bastidores, de querer tudo correto, e não vai ser diferente com o Santa em caso de chegar a uma administração dessa SAF. Então são pessoas de uma idoneidade bem interessante, de uma reputação ilibada, pessoas que têm essa identificação com o torcedor e que pode levar esse projeto à frente. A expectativa é que tenhamos essa resolução ainda na temporada 2023.
para que o Santa possa dar prosseguimento a esse planejamento. Em meio a tudo isso, a indefinição do próximo presidente, né, que a gente aguarda, né, quem sabe aí ter esse nome ainda neste ano, algo que já era para ter sido adiantado. O torcedor inclusive citou, né, ontem num conteúdo que foi feito aqui na Vicência FM, mas que também foi disponibilizado lá no nosso canal no YouTube, falando dessa antecipação das eleições, comparando a situação Coral com a situação do rival Náutico. Como é importante você ter um consenso, como é importante você ter deliberativo e executivo juntos, caminhando no mesmo percurso e não em vias diferentes. Náutico conseguiu isso e o adiantamento dessas eleições para praticamente daqui a 2 meses. No caso do Santa, a gente ainda tem essa indefinição e ainda possui uma data base de realização desse pleito lá para a primeira semana de dezembro, o que atrasaria um planejamento que cá para nós já era para estar sendo traçado. Sobre as contas do Santa Cruz, o Bartolomeu Bueno, que é o intermediador dessa situação entre executivo e deliberativo, ele já trouxe uma informação sobre a recuperação judicial de Santa Cruz e destacou que o Santa já começou a pagar alguns de seus credores dessa recuperação judicial. Já existe sim parcelas sendo pagas ou até mesmo valores em sua totalidade. Aqueles valores que são menores e que o clube ele pode, de uma certa maneira, arcar com esses custos no momento. Assim como o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, ele acabou fechando o negócio com uma empresa privada para que essa empresa possa quitar salários do Santa Cruz, né, até o final da temporada, e em contrapartida o Santa Cruz poder oferecer atividades comerciais a essa empresa. Valores não foram divulgados e tem-se a ideia de que tanto a rescisão de Daniel Pereira como a de Luiz Paim e outros atletas que ainda aguardam seus nomes no BID, essa rescisão de fato, né, que o Santa chega a um acordo com o atleta e ele já não tem mais nenhum vínculo com o clube, possa ser resolvido, né, até porque em alguns setores o Santa ainda tem salários em aberto. A gente está próximo agora do dia 15 de setembro, onde a folha de agosto do Santa Cruz ela ficará em aberto, já nesta próxima sexta-feira. Temos em aberto ainda situações do mês de julho e de agosto, né? E agosto bem muito próximo e de julho ainda em aberto. O de junho acabou sendo quitado muito por conta desse acordo que foi feito com essa empresa. Então é o Santa ali tentando, de uma certa forma, reunir forças para, primeiramente, fechar esse ano de 2023 e, nos seus bastidores, na sua parte administrativa, tentar chegar a esse tal consenso que a gente vai aguardar os próximos capítulos nesta quarta-feira. Vamos aguardar os desdobramentos dessa reunião de hoje, se vamos ter esse tal consenso tão falado, tão aguardado, ou se continuaremos com mais capítulos desse litígio entre o deliberativo e o executivo do Santa Cruz.